E se eu te dissesse que existe um mundo tão frio, tão distante, que a luz do sol ali já parece fraca? E mesmo assim, ele abriga as tempestades mais violentas de todo o sistema solar? Pensa nisso por um segundo. Quando você imagina um lugar extremo, talvez venha à cabeça um planeta em chamas, um gigante de gás fervendo, um inferno cósmico. Mas não. O cenário mais brutal que conhecemos não está onde o calor domina. Está quase no fim do nosso bairro cósmico. No escuro, no gelo, no silêncio, ou pelo menos no que parece silêncio. Porque nesse planeta, os ventos podem ultrapassar 2.000 quilômetros por hora. Mais rápidos que a velocidade do som em certas condições da atmosfera terrestre. Ventos capazes de atravessar o planeta como lâminas invisíveis. Correntes gigantescas que empurram nuvens de metano congelado por uma atmosfera azul, profunda e hostil. E aqui começa o mistério. Como um planeta que recebe tão pouca energia do Sol consegue produzir um clima tão violento? Como um mundo congelado, tão distante que leva mais de 160 anos para completar uma volta ao redor da estrela, pode esconder uma máquina atmosférica tão agressiva? De onde vem tanta força? Você olha de longe e ele parece calmo, quase bonito demais. Um disco azul, limpo, elegante, mas essa aparência engana, e no espaço, a aparência quase sempre engana. Esse planeta é Netuno, o 8º planeta a partir do Sol, o mais distante entre os gigantes clássicos do Sistema Solar. Um mundo colossal, com diâmetro quase 4 vezes maior que o da Terra. Tão grande que mais de 57 terras caberiam dentro dele em volume. Só que Netuno não tem superfície sólida como a nossa. Não existe um chão onde você possa pousar e observar o horizonte. O que existe é uma atmosfera cada vez mais densa, cada vez mais fria, cada vez mais esmagadora. E é justamente aí que tudo fica mais inquietante, porque Netuno não deveria ser tão ativo. Em teoria, um planeta tão longe do Sol deveria ser mais estável, mais lento, mais morto em termos climáticos. Menos energia, menos movimento, menos caos. Certo? Errado. Netuno desafia essa lógica. Ele irradia mais calor do que recebe do Sol. E essa energia interna ajuda a alimentar um dos sistemas climáticos mais extremos já observados. Nuvens surgem e desaparecem. Manchas escuras gigantes se formam como furacões monstruosos. Correntes atmosféricas aceleram sem piedade. Tudo isso em um ambiente onde a temperatura nas camadas superiores pode cair para cerca de menos 200 graus Celsius. Um planeta congelado, mais vivo, e talvez esse seja o detalhe mais perturbador de todos. Porque Netuno prova que no universo o frio não significa calma, a distância não significa silêncio e a escuridão não significa ausência de violência. Na verdade, às vezes, é exatamente lá que a fúria se esconde. Agora deixa eu te mostrar por que Netuno não é só extremo, ele é um enigma. Você já entendeu que ele é distante, frio, violento. Mas aqui vem o detalhe que quebra toda a lógica. Mesmo recebendo cerca de 900 vezes menos luz solar do que a Terra, Netuno tem uma atmosfera muito mais ativa do que planetas mais próximos do Sol. Isso não faz sentido à primeira vista, porque, em teoria, o clima de um planeta depende da energia que ele recebe da sua estrela. Menos energia, menos movimento, menos tempestades, menos intensidade. Só que Netuno ignora essa regra. A atmosfera dele é composta principalmente por hidrogênio, hélio e metano. E é justamente o metano que absorve a luz vermelha e reflete o azul, criando aquela aparência profunda, quase hipnótica. Mas o visual é a parte menos interessante. O que realmente importa está acontecendo por baixo. Existe uma fonte de calor interna dentro de Netuno. Algo no núcleo do planeta libera energia constantemente, como se ele ainda estivesse vivo por dentro.
Esse calor sobe lentamente e alimenta correntes gigantescas na atmosfera. É como ferver água, só que em escala planetária. Agora imagina isso combinado com temperaturas absurdamente baixas nas camadas superiores. Você tem ao mesmo tempo calor vindo de dentro e frio extremo vindo de fora. Esse contraste cria instabilidade, e instabilidade cria movimento. É daí que nascem as tempestades. Correntes sobem, descem, colidem, ventos se aceleram, sistemas inteiros começam a girar. E quando você percebe, o planeta inteiro está em constante turbulência. Mas tem algo ainda mais estranho. As tempestades de Netuno não são permanentes como em Júpiter. Elas aparecem, crescem e simplesmente desaparecem, como se o planeta estivesse respirando. Um exemplo disso foi a famosa Grande Mancha Escura, um sistema gigantesco, parecido com a Grande Mancha Vermelha de Júpiter, mas muito mais instável. Ela surgiu, foi observada e anos depois sumiu completamente, sem aviso, sem deixar rastro claro. E depois, outras surgiram em lugares diferentes. Isso significa que Netuno não tem apenas tempestades, ele tem um ciclo caótico, imprevisível. Agora pensa comigo, se até hoje, com telescópios avançados, a gente ainda não consegue prever o comportamento dessas formações, o que realmente está acontecendo lá dentro? Que tipo de dinâmica escondida controla esse planeta? Porque quanto mais a gente observa Netuno, menos ele parece um mundo simples. E mais ele se torna um sistema ativo, complexo e inquietantemente desconhecido. E é aqui que a coisa começa a ficar ainda mais profunda e um pouco desconfortável. Porque quando os cientistas tentam explicar o que realmente está acontecendo dentro de Netuno, eles entram em território quase invisível. Você não pode simplesmente ver o interior do planeta. Tudo que existe ali está escondido sob camadas e mais camadas de atmosfera densa, pressões esmagadoras, temperaturas que aumentam à medida que você desce. Um ambiente onde as leis que você conhece começam a se comportar de forma diferente. Mas mesmo assim, dá para montar o quebra-cabeça. Abaixo das nuvens que você vê, existe uma região chamada de manto de gelo. Só que não é gelo como o da Terra. Não é sólido, não é estável. É uma mistura super comprimida de água, amônia e metano, em um estado que a gente chama de fluido quente e denso. Agora segura isso. Alguns modelos sugerem que nessas profundezas a pressão é tão absurda que o metano pode se quebrar, liberando carbono puro. E esse carbono pode se transformar em diamante. Sim, diamantes. E não pequenos. Existe a hipótese de que, dentro de Netuno, diamantes se formam e literalmente chovem em direção ao núcleo do planeta. Uma chuva sólida, em um oceano de matéria comprimida, caindo em silêncio absoluto. Agora me diz, que tipo de mundo é esse? Mas não para por aí. Essa estrutura interna pode ser justamente a chave para explicar os ventos absurdos que você viu antes. Porque esse oceano interno não é parado. Ele se move. Correntes gigantescas circulam lentamente, transportando calor, energia e matéria. E esse movimento interno pode estar alimentando o que acontece na atmosfera lá em cima. É como se Netuno tivesse duas camadas de caos. Uma visível, nos ventos e tempestades, e outra invisível, nas profundezas. E talvez o mais intrigante seja isso. A gente nunca esteve lá. A única nave que visitou Netuno foi a Voyager 2, lá em 1989. Ela passou rapidamente, coletou alguns dados, algumas imagens, e seguiu viagem para o espaço interestelar. Desde então, tudo o que sabemos vem de observações à distância, ou seja, tudo isso que você está ouvindo é baseado em pistas, em cálculos, em modelos. Agora pensa comigo de novo.
Se com tão pouca informação já descobrimos ventos supersônicos, tempestades que surgem do nada e até chuva de diamantes, o que ainda está escondido ali? O que Netuno ainda não revelou? Porque talvez o mais assustador sobre esse planeta não seja o que a gente já sabe, mas tudo aquilo que ainda está fora do nosso alcance. E agora vem a pergunta que realmente importa. Se Netuno é assim, tão extremo, tão imprevisível, o que isso diz sobre o resto do universo? Porque até pouco tempo atrás, a gente achava que já entendia como planetas funcionavam. Mais perto da estrela, mais quente, mais longe, mais frio e calmo. Simples, lógico, previsível. Mas Netuno quebra isso sem esforço. Ele mostra que um planeta pode estar mergulhado no frio absoluto e ainda assim ser violentamente ativo. Que a distância não impede energia. Que o silêncio do espaço pode esconder forças que a gente mal consegue imaginar. E isso muda tudo, porque Netuno não é um caso isolado. Hoje sabemos que existem milhares de exoplanetas espalhados pela galáxia, mundos ainda mais estranhos. Alguns maiores, outros mais densos, alguns orbitando estrelas diferentes, sob condições completamente desconhecidas. Agora pensa nisso com calma. Se um planeta do nosso próprio sistema solar já é capaz de esconder ventos supersônicos, tempestades que surgem e desaparecem sem padrão, e até fenômenos como chuva de diamantes, o que pode existir lá fora? Quantos mundos ainda mais extremos estão orbitando outras estrelas, agora mesmo, sem que a gente sequer saiba? E mais importante, será que em algum lugar existe um planeta onde essas forças não apenas existem, mas criam algo ainda mais complexo? Porque toda vez que a gente olha mais longe, o universo não simplifica, ele complica, ele desafia, ele quebra nossas certezas. Netuno é um lembrete disso. Um planeta que à distância parece calmo, mas que de perto revela um sistema violento, dinâmico e cheio de perguntas sem resposta. E talvez seja exatamente isso que torna tudo ainda mais fascinante. Porque, no fim, a gente não está só descobrindo novos mundos. A gente está descobrindo o quão pouco entende sobre eles. E talvez o quão pouco entende sobre tudo.